O átomo violeta e o mudra da Câmara Real da Grande Pirâmide que ativa o DNA cristalino. E a reprogramação celular pela simbologia Merkabah, idioma da luz. Informação auxiliar para ativação da reprogramação DNA cristalino pelo mudra da Câmara Real da Grande Pirâmide. Número 1. Ativação dos processos de mitose e meiose. Reprodução celular. Mudra da Câmara Real da Grande Pirâmide, unificando o consciente direito e esquerdo do cérebro na unidade do coração. Mitose e meiose são processos de reprodução celular que acontecem nos seres vivos. Elas originam células para diferentes objetivos. Cada mitose produz 2 células iguais às de origem. Uma meiose cria 4 células filhas com metade do material genético da célula mãe. Qual a diferença entre mitose e meiose? Os 2 processos são muito parecidos. As últimas fases da meiose são uma segunda divisão celular e são iguais às da mitose. A mitose gera células que compõem tecidos e órgãos, denominadas células somáticas, e ocorre em organismos de qualquer ploidia. Elas são iguais entre si à célula de origem. O corpo está sempre se renovando e faz mitoses para substituir células desde o surgimento do zigoto até a morte do ser vivo. O processo também acontece para a regeneração celular, por exemplo, quando você se machuca. A meiose gera células sexuais ou gametas e se dá apenas em organismos diploides. As células filhas são diferentes da célula mãe, geneticamente diferentes entre si e iguais no número de cromossomos. Por isso a meiose é um dos principais fatores para a variabilidade genética nos seres vivos. Meioses não acontecem durante a vida toda. As mulheres nascem com os óvulos já formados e eles amadurecem a partir da adolescência. Os homens começam a gerar espermatozoides na puberdade e o processo se repete até o fim da vida. Diferença entre mitose e meiose. Mitose, uma divisão celular, qualquer haploidia, acontece na vida toda, produz 2 células, gera células somáticas e células iguais à célula mãe. Meiose, 2 divisões celulares, organismos diploides, não acontece na vida toda, produz 4 células, gera células sexuais, com metade do DNA da célula mãe com variabilidade genética. Fases da reprodução celular. Divisão celular. Cromossomos dentro do núcleo celular. Viu que os cromossomos eram visíveis e pareciam com fios longos e finos dentro do núcleo. Nessa fase,
É impossível ver um único filamento, que é chamado de cromatina. Durante esse tempo, ficam mais grossos e curtos, o que se chama de condensação. Fase da mitose, da divisão celular. A mitose tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na mitose acontece a reprodução assexuada que ocorre em organismos unicelulares e permite que o crescimento celular ocorra. Além disso, é com a mitose que os organismos multicelulares conseguem fazer reparos, como é o caso dos humanos. Nesse processo, uma célula consegue fazer um clone dela mesma. É assim que os humanos conseguem, além de restabelecer as células no caso de cortes e lesões. É possível até mesmo regenerar a pele, membros e partes de alguns animais, como acontece com a cauda de largatos. Interfase: célula diploide, o centríolo e o núcleo. Duplicação dos cromossomos homólogos e dos centríolos. Início da separação dos centríolos. Profase: formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos. Metáfase: ligação dos cromossomos ao fuso. Anáfase: separação dos cromossomos. Telófase: citocinese, divisão celular, 2 células diploides. Fase final da interfase: o centrosomo com 2 centríolos, o nucleolo, a membrana nuclear e o DNA duplicado. Fases da mitose. A metáfase: nós temos o fragmento de carioteca, cromátides irmãs, fibras de fuso mitótico e os cromossomos condensados, alinhados no equador, na placa metafásica. Anáfase: das fibras unidas dos cromossomos irmãos migrando para polos opostos. As fases da mitose: temos a interfase, a prófase, a metáfase, anáfase e telófase. Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase.
O átomo é uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons. Os elétrons de um átomo estão ligados ao núcleo por força eletromagnética. Da mesma forma, um grupo de átomos pode estar ligado entre si através de ligações químicas baseadas na mesma força, formando uma molécula. Um átomo que tem o mesmo número de prótons e elétrons é eletricamente neutro, enquanto que com um número diferente pode ter carga positiva ou negativa, sendo desta forma denominado íon. Os átomos são classificados de acordo com o número de prótons no seu núcleo. O número de prótons determina o elemento químico e o número de nêutrons determina o isótopo desse elemento. Os átomos são objetos minúsculos cujo diâmetro é de apenas alguns décimos de nanômetros e com pouca massa em relação ao seu volume. A sua observação só é possível com recurso a instrumentos apropriados, como um microscópio de corrente de tunelamento. Cerca de 99,94% da massa atômica está concentrada no núcleo, tendo os prótons e nêutrons aproximadamente a mesma massa. Uma representação da estrutura atômica do átomo de hélio. A escuridão da nuvem de elétrons corresponde à integral da linha de visão sobre a função de probabilidade do orbital atômico 1s do elétron. O núcleo ampliado é esquemático, mostrando prótons em rosa e nêutrons em roxo. Na realidade, o núcleo e a função de onda de cada um dos núcleos também é esfericamente simétrico a 1s. E as quatro partículas, cada uma com um número quântico diferente. Como os elétrons no átomo de hélio são mais prováveis em serem encontradas no mesmo espaço no centro exato do núcleo. Para núcleos mais complicados, este não é o caso. John Dalton, no século XIX, criou a ideia do átomo. Disse: Demócritus tinha razão, tudo é feito de átomos. O cobre, por exemplo, meus desenhos mostram como os átomos estão agrupados. Eles são como que pequenas bolas indestrutíveis, com uma força desconhecida agindo entre eles. Quando os átomos se combinam camada sobre camada, aos milhões, eles formam um pequeno cristal. Os cristais agrupados formam o cobre. Há um número infinito de planetas atômicos e sóis atômicos em tudo que nos cerca.
O hidrogênio é o átomo mais simples da natureza, um próton e um elétron, um gás levíssimo. A natureza mantém o equilíbrio elétrico de seus átomos. Assim, se o núcleo tiver 2 prótons, o átomo terá 2 elétrons circulando na periferia, átomo do hélio, por exemplo. Há também nêutrons no núcleo do átomo que lhe dão o peso. 6 prótons, 6 elétrons e alguns nêutrons, temos o carbono. 16 de cada para o enxofre, 26 o ferro, 47 a prata, 79 o ouro, 92 urânio, elemento radioativo com núcleo instável. O núcleo do urânio desprende fragmentos de sua carga.